está a evoluir bastante como jogador. E depois tem uma coisa, foi uma grande surpresa para mim, não a parte atlética, não é como jogador, mas como pessoa. Tem sido um elemento muito importante dentro da estrutura do clube, pela sua forma de estar, pelo seu compromisso em relação ao Cruzeiro, em relação ao staff técnico e também à sua diretoria. Por isso estamos extremamente satisfeitos. Vamos reagir ao vídeo do Jair Carvalho, onde ele faz uma entrevista com o nosso mister. E ele deixa muitas falas importantes. Já deixa seu like, hypa o vídeo, que tem coisa boa sobre o nosso Cruzeiro por aí. Bora pro vídeo? Olha o mister aí! Olha o mister, olha o sorriso do mister. Mister, que prazer recebê-lo aqui no Jair Carvalho Esporte. Sou fã do seu trabalho, admiro-o demais como pessoa, pelo seu equilíbrio, pelo seu caráter, pela forma do senhor tratar todos nós, pela forma como o senhor conduz a sua equipe em campo. Seja muito bem-vindo, mister Leonardo Jardim. Obrigado, Jair. É um prazer muito grande estar aqui contigo, com os teus seguidores, a falar do Cruzeiro. Tá certo. Mister, vamos, para a gente ganhar tempo, são 30 minutinhos, eu vou respeitar o tempo, agradecendo sempre ao nosso querido Bruno Faleiro, diretor de comunicação social do clube, o presidente Pedro Lourenço, o vice-presidente Pedro Júnior e o Paulo Pelati. Eu quero começar já por esse entrosamento, né? Eu sei que hoje o senhor é um grande amigo do Pedro Lourenço, mas eu queria saber como é que está funcionando tão bem, né, esse departamento de futebol, na figura do presidente Pedro Lourenço, do vice-presidente Pedro Júnior, do executivo Paulo Pelaipe e do nosso mister Leonardo Jardim. Como é que esse entrosamento se deu tão maravilhosamente, mister? Foi quando eu cheguei cá em fevereiro, o futebol passava muito por uma pessoa e a partir da minha chegada tomamos a decisão do futebol passar por várias pessoas, um grupo de cabeças que era na altura o Matos, o Pelaipe, o presidente Pedrinho, o Pedro Júnior e por mim. E por isso, a partir desse momento, como se diz na gíria, 4 ou 5 pensam melhor do que um só, foi a partir daí que construímos esta estrutura, que todos os assuntos que diz respeito ao futebol profissional são discutidos por estas 4 pessoas para tomarmos as melhores decisões em prol do Cruzeiro. E um detalhe, né, mister? Hoje o Cruzeiro pensa sempre em trazer jogadores jovens que possam dar um retorno técnico durante alguns anos e possivelmente financeiro lá na frente, porque os clubes brasileiros, infelizmente, precisam vender para equilibrar suas finanças. E o senhor trouxe aí jogadores pontuais importantíssimos. A torcida estava naquele negócio, a janela vai fechar, o Cruzeiro não contratou. Eu disse, quem precisa contratar é o Vasco, é o Atlético, é quem está lá embaixo. O Cruzeiro está muito bem, obrigado, tem um grupo muito forte. Agora, havendo um jogador pontual, de qualidade e jovem, o mister vai trazer. É assim que tem funcionado, né, mister? Não, em relação a este mercado, tivemos a possibilidade de trazer jogadores para posições que a equipa tinha necessidade e também apostar em 2, 3 jovens de talento para dar um pedacinho de consistência àquilo que é o nosso projeto em termos de médio prazo. Foi por isso que trouxemos alguns jovens que nós acreditamos que vão se desenvolver dentro do clube e que também a médio prazo serão mais-valias para o clube. O nosso projeto não é somente jovens, mas é uma mescla entre jogadores mais experientes, que já temos vários dentro do elenco. Temos o Cássio, que é um jogador experiente, temos o William, temos o Wagner, temos o Romero, temos o Eduardo, temos o Lucas Silva, temos o Bolassi, temos o Gabriel, temos muitos jogadores já experientes e por isso aproveitamos para mesclar com alguma juventude, que eu acho que é sempre o mais correto termos este conjunto de jogadores mais experientes e mais jovens para ir passando o testemunho de uns para outros e sermos uma equipa competitiva. E esse é o trabalho que o senhor sempre fez por onde passou. No Mônaco, onde o senhor chegou à semifinal de uma Champions League, o senhor lançou ninguém menos que Mbappé. Kylian Mbappé, que tem se destacado muito, está no Real Madrid, e o trabalho que o senhor sempre reconhecido no mundo, porque gosta de trabalhar, como o senhor disse, mesclar a experiência com a juventude, é fundamental. Assim se formam os grandes times, né, mister? Com certeza que na minha história como treinador
já no Sporting e no Braga em Portugal, no Olympiacos e depois no Mónaco, onde fui mais visível, onde lançámos muitos jogadores. O Mbappé é uma das figuras desses lançamentos, mas temos o Marcial que foi para o Manchester United, temos o Bernardo Silva e o Mendy que foram para o City, temos o Fabinho que foi para o Liverpool, temos o Bagayou que foi para o Chelsea. Tivemos vários jogadores que nós lançamos e depois vendemos e deu uma consistência muito grande ao clube. E ao mesmo tempo conseguimos manter-nos no top do futebol francês vários anos e um deles conseguimos até superar o forte Paris Saint-Germain ganhando o título em 2017. Ô, mister, Gabriel Barbosa, Gabigol, 16 gols em 17 finais, um baita jogador, um caráter espetacular. Eu tenho percebido o tanto que ele está integrado ao grupo, o tanto que ele gosta do senhor, o tanto que ele está integrado, mesmo estando na reserva, porque o senhor já disse, o senhor utiliza ali os 11 mais 5 jogadores, 6, 7, 8, né, ao longo dos jogos e vai ali mesclando, porque campeonato longo, várias competições, realmente necessita ter time, grupo, banco. Eu sempre digo, o Cruzeiro tem time, tem grupo, tem banco, tem técnico e tem uma diretoria competente. Como é que o senhor está administrando? Porque todo grande jogador quer jogar, ninguém quer ficar no banco. Né? Eu vi que na última partida o senhor colocou ele, o Matheus Pereira, que está jogando demais, e o Caio Jorge, que é artilheiro do Brasileirão. Como é que o senhor consegue trabalhar isso aí no grupo, mister? Principalmente o meu trabalho é um pouco ter um discurso coerente com aquilo que eu digo aos jogadores e aquilo que eu acredito. E o Gabriel, no caso, o Gabriel tem conseguido, em primeiro lugar, superar aquilo que foi os 2 anos anteriores, em que ele jogou também pouco. Ele este ano, quer em número de minutos, quer em número de performance, já está melhor do que nos últimos 2 anos. Está a evoluir bastante como jogador. E depois tem uma coisa, foi uma grande surpresa para mim, não a parte atlética, não é como jogador, mas como pessoa. Tem sido um elemento muito importante dentro da estrutura do clube, pela sua forma de estar, pelo seu compromisso em relação ao Cruzeiro, em relação ao staff técnico e também à sua diretoria. Por isso estamos extremamente satisfeitos, mas ele, como qualquer jogador, e ele que teve uma história muito grande aqui no Brasil, ele quer jogar, mas ele tem tido um compromisso e o respeito, quer pelos atletas que jogam neste momento mais e na posição dele, quer pela diretoria, quer pelo staff, por isso só temos coisas boas para dizer sobre ele. Mister, esse trabalho, o objetivo, o senhor já falou, a diretoria, chegar à Libertadores, mas é claro, se puder beliscar o Brasileirão ou beliscar a Copa do Brasil, o Cruzeiro está a 4 jogos de ser campeão da Copa do Brasil, vai pegar o Corinthians. Me preocupa muito a arbitragem no Brasil, me preocupa demais. O Cruzeiro foi prejudicado, perdeu 10 pontos. O Cruzeiro estaria com 60 pontos se não fosse a arbitragem. Eu enumerei os jogos em que o Cruzeiro foi prejudicado. Né? Qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou, mister, para colocar esse time tão isonômico, tão coeso e tão competente nos seus vários setores? Em relação ao crescimento da equipa, desde que chegamos aqui, e deve-se principalmente aos atletas. Eles é que foram capazes de aumentar as exigências em termos de trabalho e depois as exigências em termos de performance, sempre sabendo que a nossa torcida merece sempre o máximo empenho dos jogadores dentro de campo e depois os resultados é uma consequência de todo esse trabalho desenvolvido por eles e por todo o clube, como você disse. Aqui ninguém ganha nada sozinho, é os jogadores, com a equipa técnica, com a direção e com os fãs também. Estamos todos juntos em prol dos mesmos objetivos. O objetivo de Libertadores, às vezes muita gente, o Jardim quer o objetivo de Libertadores. Temos de ser muito bem claros, não é o Jardim que quer o Libertadores. O clube, a instituição Cruzeiro e a sua direção quer estabilizar o clube no mais alto patamar do futebol brasileiro. E o mais alto patamar do futebol brasileiro é as equipas que conseguem competir na prova que é a mais importante da América do Sul, que é a Libertadores. Por isso nós queremos estar todos os anos dentro da Libertadores, primeiro momento.
E segundo momento, se tivermos essa capacidade de estar nos melhores e depois, como você diz, um ano ou outro beliscar um título, pronto, aí há a cereja em cima do bolo, mas eu acho que temos que dar primeiro a consistência ao clube, de forma a que ele todos os anos se representa ao mais alto nível, que os fãs assim o merecem e os fãs assim o querem, que o Cruzeiro esteja sempre a lutar pelos primeiros lugares do campeonato. Isto é um pouco um paralelo aqui do Mónaco. O nosso objetivo do Mónaco então era ser campeão, era estar no pódio do futebol francês. Sabíamos que tínhamos o Lyon, tínhamos o Marseille, que tínhamos o Paris Saint-Germain, muitas vezes com investimentos muito mais fortes do que nós, mas o nosso objetivo era estar ali no top. E houve um ano em 2017 que acabámos por ganhar em cima do Paris. Por isso, o mais importante do que pensar só no resultado é pensar no processo para nós estarmos nos próximos anos dentro daquilo que são as melhores equipas do futebol brasileiro. O senhor conseguiu recuperar vários jogadores que estavam até desacreditados pela torcida, né? Alguns foram embora, o Marlon, o Dudu, e o senhor recuperou o William, o Lucas Romero e o Lucas Silva, para mim, é a melhor dupla de volantes do país. O Vidalba com o Fabrício Bruno também. Se o Vidalba fosse brasileiro, para mim seria a dupla de zaga da seleção, Fabrício Bruno e o Vidalba. O Kaique joga muita bola, quer dizer, a sua equipe tem jogadores altamente técnicos, de um nível muito alto, né? E foi muito difícil, mister, recuperar jogadores, principalmente no psicológico, que estavam abalados, que eram criticados pelo torcedor, o William principalmente. Como é que foi esse trabalho, mister? Você sabe, né, quando existe um momento negativo dos clubes, primeiro quem paga a fatura é o treinador, mas o Cruzeiro já tinha alterado de treinador, acho que 2 vezes, e depois começa a pagar os jogadores, não é? E os maus momentos não beneficiam ninguém. E nessa altura havia jogadores que não estavam em forma, houve outros jogadores que estavam animicamente em baixo, e eles tiveram esta capacidade, que é por isso que eu valorizo muito o empenho dos jogadores para dar esta volta de chave. Eles conseguiram acreditar naquilo que foi as nossas diretrizes, aquilo que era a nossa metodologia, um empenho grande em termos de trabalho, eles melhoraram em termos pessoais também, na capacidade de fazer evoluir a capacidade deles, e hoje em dia esses jogadores em forma são jogadores diferentes, e é isso que nós pretendemos que todos os jogadores que trabalham connosco não deixar os jogadores caírem e ter os jogadores sempre no limite da sua forma, quer física, quer técnica, quer psicológica, mesmo aqueles que não jogam. Estamos recebendo com muito prazer no canal Jaci Carvalho Esporte o mister Leonardo Jardim, um baita treinador, um baita caráter, e a gente fica muito feliz, né, de ver esse momento do Cruzeiro. Mister, como é que é estar ali na beira do gramado? Eu vi que no jogo contra o Atlético, no 4x0, né, 2x0 na casa deles, 2x0 na Toca 3, que é o Mineirão, eu vi a sua euforia no final do jogo, abraçando os jogadores, o Gabigol te dando um abraço. Como é que é aquele clima com aquela China azul dando aquele show que tem dado, mister? Uma das coisas que me trouxe ao Brasil é a emoção que as pessoas têm pelo futebol, não é? Para o bem e para o mal, mas para o bem acho que é única. Eu tive em vários campeonatos também com torcidas que eram empenhadas, mas aqui conseguimos superar tudo isso. Primeiro porque falam a nossa língua e depois pelo ambiente que a nossa torcida tem criado depois dos jogos. E isso é um motivo de alegria para todos nós e dá-nos força para continuar a ser exigentes, a trabalharmos no limite para conseguir em cada jogo o melhor resultado para eles. E é muito, isso traz muita felicidade. Eu hoje em dia digo, já não é o dinheiro que me move no futebol, o que me move são estas experiências e, esta, e estas sensações que eu tenho tido aqui nos últimos 8 meses. E eu achei legal quando o senhor declarou, e isso eu estava comentando até com o diretor do meu canal,
O Abel Ferreira disse, no Brasil eu só trabalho no Palmeiras, faz um trabalho maravilhoso. E o senhor disse, no Brasil eu só trabalho no Cruzeiro, se eu sair do Cruzeiro um dia, eu vou pensar, nem sei se eu fico no futebol. Eu gostei muito da sua declaração do amor ao Cruzeiro, do respeito ao Cruzeiro, aos dirigentes. Isso é importante, o torcedor ver a sintonia e ver o quanto o treinador realmente gosta da equipe, como o senhor acabou de dizer. O problema não é, a questão não é nem financeira, é o amor que o senhor já tem pelo Cruzeiro em tão pouco tempo, mister. Não, bem, foi uma relação que teve uma grande afinidade entre a minha pessoa e o Pedrinho numa primeira fase. Hoje em dia até as famílias são mais próximas e a afinidade com o Cruzeiro, com as pessoas de Minas Gerais. Eu acho que o Mineiro tem um comportamento muito próximo do português e por isso cria esta afinidade. E também em termos de carreira, já sei, eu não sou jovem, vê-se na minha queda de cabelo já, e, e eu já tive muitas experiências na vida e a minha ideia era vir ao Brasil, e isto foi muito claro logo na primeira reunião que eu tive com o presidente, era vir ao Brasil ter uma experiência de futebol diferente daquela que tinha tido, e não era para vir para o Brasil, para estar a saltar de clube para clube ou para ter vários contratos, não era esse o objetivo. Eu fui muito claro, eu vou ao Brasil para ter uma experiência no futebol brasileiro, que era um dos únicos objetivos de carreira, mas depois de a ter, com certeza que queria também regressar para o meu país, como todos os imigrantes. Por isso a minha ideia é usufruir ao máximo deste contexto, do Cruzeiro, como estou a fazer, e as pessoas sabem, quando eu estiver aqui, eu estou ligado a 200%, quer com os jogadores, quer com a direção e os fãs. Mister, se o senhor puder ficar pelo menos uns 10 anos direto no Cruzeiro, a gente agradece, viu? A gente agradece porque o trabalho é espetacular e só tem a crescer. Mister, a torcida de vez em quando tem cobrado. Por que o Mister não utilizou Batistella, outros jogadores da base? Eu falei, se o Mister não está utilizando é porque ele entende que ainda não é o momento, porque quem treina a equipe é ele. A gente dificilmente vê os treinamentos. O Cruzeiro até abriu um pouco mais, que é muito legal, mas é claro, o senhor que está no dia a dia. Como é que é esse trabalho, essa transição dessa juventude, esse Batistella que joga demais e outros jogadores que o senhor já até colocou na equipe, o lateral esquerdo, o Cauã, se eu não me engano. Como é que é essa relação, mister? Com certeza que nós temos vários jogadores na formação que são importantes no projeto, e nós não é por acaso que hoje temos 4 jogadores no Mundial Sub-20, 4 jogadores que também estão à porta para serem utilizados muitas vezes na nossa equipa principal. Temos no Sub-17 mais 3 jogadores relacionados que em princípio podem ir ao Mundial Sub-17. E temos outros jogadores também com qualidade, como é o Batistella, como você falou. Por isso temos aqui uma lista muito grande de jogadores, alguns deles que com representação da seleção brasileira, que para nós é significativo, que se estamos nos melhores do país temos que dar uma olhada e temos que dar uma atenção importante. Por isso eu acho que toda a gente terá o seu espaço. A equipa profissional também tem uns que jogam menos, também estão à espera de mais oportunidades, por isto é uma sequência lógica, não é? Não passa por mim trazer jogadores que não estão nesta sequência diretamente para a equipa profissional, porque se eu acredito num processo, acredito num projeto, não posso estar aqui a queimar etapas e não vamos o fazer com nenhum jogador que esteja na formação, queimar etapas pessoalmente para satisfazer um ou outro adepto ou um agente para o colocar na equipa principal. Nós temos um processo, temos um caminho e o caminho tem que ser passado por toda a gente, como tem sido, por exemplo, um dos jogadores jovens tem jogado, o Prates, tem feito o seu caminho internacional brasileiro, já jogou alguns jogos, como foi também o Murelho, como o Kenji também já jogou. Todos esses jogadores têm feito um processo e com certeza que não podemos queimar etapas. Eu acho que o futebol brasileiro tem muito talento, é o país do mundo com mais talento, mas também é o país do mundo em que se perde mais jogadores. Porquê? Porque as pessoas querem ser muito imediatistas. Elas querem tudo para amanhã, não têm tempo para esperar e também passam essa informação para os jovens. E os jovens, como não querem esperar, perdem-se. Você sabe que no futebol
é importante a pessoa ter paciência, é a pessoa trabalhar, mesmo que fique de fora. A gente tem um exemplo, o Kaique está aqui a fazer uma grande época, mas teve 3 anos aqui a amadurecer dentro do plantel principal e com poucas oportunidades. Mas foi um processo importante para ele hoje ser quem é. Ele teve a humildade de trabalhar, de ficar de fora, de jogar pouco, mas hoje em dia está a conseguir ter o seu espaço. E é esta a nossa ideia de processo e de caminho a desenvolver. Não vamos colocar ninguém por pressões exteriores, vamos colocar desenvolvendo um processo em cada um dos nossos atletas, principalmente aqueles que vêm da formação e os outros também, como o caso de atletas que compramos jovens, com 18, com 19 anos, como é o Moraes, como aqui é o Arroio, como outros jogadores. Todos eles vão ter um caminho e dentro desse caminho eles vão mostrar as qualidades que a gente acredita que eles têm. E um detalhe, né, mister? O senhor falou da jogadores de base que servem à seleção brasileira. Os profissionais, nós temos hoje o Kaique, o Matheus Pereira, o Caio Jorge e o Fabrício Bruno, todos selecionáveis, 2 já foram chamados. E como o Matheus Pereira está jogando? Outro dia o senhor falou do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, né? O senhor falou, para quebrar as linhas. Hoje o Matheus Pereira está fazendo um trabalho, para mim, é o melhor camisa 10 do país, mister. Com certeza, para mim também. Ele é um jogador que eu já o conhecia. Eu contratei o Matheus Pereira para a equipa campeã da Ásia pelo Al Hilal. Ele era meu jogador lá. Já o conhecia de alguns anos em Portugal, que ele teve no Sporting, um clube que eu também fui treinador, quando ele estava lá na formação. Por isso é um jogador que eu reconheço qualidades e ele não está-me a surpreender, porque ele está a fazer aquilo que ele tem competência para fazer, que é jogar a bola e bem e trabalhar em prol da equipa, que ele também tem condição física para isso. E depois que o filho dele, o Theo, nasceu, a cabeça dele ficou melhor ainda, né, mister? Com certeza que ele viveu um período ali de alguma ansiedade, o primeiro filho. Só quem não tem filhos é que sabe, é que pode falar que é sempre uma ansiedade entre a esposa, o pai, no nascimento, se vai correr bem, se não vai correr, essas coisas todas. E depois, claro, depois das coisas acontecerem, libertou um pouco o Matheus e ele conseguimos ter o Matheus a 100%. Mister, como é que tá a vida aí em Belo Horizonte? Está totalmente adaptado, comendo um pãozinho de queijo pela manhã, comendo franguinho com quiabo? Como é que tá? Qual o seu restaurante preferido? Como é que tá funcionando? A família está aí com o senhor? Eu tenho a felicidade de estar a família comigo, a esposa, mas também em termos de tempo livre tenho pouco, porque você sabe o Campeonato Brasileiro, o número de jogos, o número de treinos. Às vezes tenho pouco tempo para estar nos restaurantes. Sou uma pessoa mais de casa, caseira, não é? Gosto de estar em casa tranquilamente. Acho que Minas Gerais tem algumas semelhanças com aquilo que eu... Portugal, principalmente na Madeira, onde eu vivo, as pessoas foram bem receptivas, têm uma gastronomia também fantástica e toda a gente está feliz. Tá certo. E como é que tá o vinho? O vinho, né? E o azeite? Qual o nome, mister? Os vinhos da nossa quinta em Portugal, o Pedrinho trouxe para cá a marca, não é? Já está no BH, né? Já está no supermercado BH, né? Já está, e nós aproveitamos, eu vendo lá em Portugal e depois compro aqui ao Pedrinho outra vez. Oh, que maravilha! E o azeite, mister? Muito bom, é um azeite de grande qualidade. Eu sou um apaixonado por azeites, porque os portugueses têm como cultura gastronómica provar pão com azeite, e nós utilizamos até muito mais do que a margarida ou a manteiga. Nós utilizamos o pão com azeite e por isso é uma coisa que nós gostamos. Quando eu vou a Lisboa, eu gosto muito de ir ao Solar dos Presuntos, né, que o seu Evaristo, que está lá no céu, era o dono e o Pedro ficou no lugar dele, o filho. E o seu Evaristo foi cozinheiro da seleção portuguesa durante 20 anos. É um lugar espetacular, o senhor conhece naturalmente. Os portugueses também nos recebem muito bem e a gente fica feliz. Mister, que sucesso dos técnicos portugueses no Brasil. Arthur Jorge, campeão da Libertadores e brasileiro com o Botafogo. O Abel Ferreira ganhando tudo com o Palmeiras. E o senhor fazendo esse trabalho tão maravilhoso no Cruzeiro. Qual é o segredo dos portugueses, mister?
Só para terminar, o Solar é de um amigo nosso, o Pedro, é Pedro. como da família, também está a defender o Cruzeiro. Todas as semanas telefona-me a falar sobre o Cruzeiro e é um amigo também da casa. Em relação aos treinadores portugueses, é com felicidade que vejo o sucesso dos colegas de Portugal. Portugal tem uma escola de treinadores que é uma das mais conceituadas do mundo. Hoje em dia temos treinadores em todos os lados, e isso é um motivo de satisfação para o projeto que existe já há longos anos, de formação de treinadores em Portugal. Mas longe de mim pensar que os treinadores definem-se pela sua nacionalidade. Eu já referi isto anteriormente, existem treinadores em todo o mundo de grande qualidade. Aqui no Brasil existem muitos técnicos também conceituados e técnicos de grande qualidade, e não é por acaso que grande parte do meu staff é brasileiro. Eu só trouxe 3 pessoas comigo, o resto eu aproveitei todos os técnicos das várias áreas aqui no Cruzeiro para trabalharem comigo e estou extremamente satisfeito com o trabalho deles. Que legal. Mister, sábado tem um jogo importante contra o Vasco da Gama e cada jogo do Brasileirão é uma decisão. O Cruzeiro está a 1 ponto do Flamengo, né? Um jogo importantíssimo com 9 jogadores pendurados. Qual é, o conceito, qual é a forma como o senhor trabalha, né, para esse jogo, principalmente em função de ter esses jogadores, né, pendurados e o próximo jogo ser contra o adversário direto ao título, porque o título está entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Eu já disse, o resto é tudo figurante. Né, os protagonistas são Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Como é que o senhor está trabalhando a cabeça dos jogadores em função disso? Não, pá, eu acho que temos de ser muito simples naquilo que é a nossa abordagem. É dizer que o próximo jogo com o Vasco será a nossa final, em que temos como objetivo ser competentes e dar o nosso máximo. Em relação aos novos jogadores que são ponderados, é o que tiver que acontecer. Nós não vamos gerir jogadores porque isso não é a nossa forma de ser, porque o jogo mais importante é o jogo do Vasco. Com certeza que fiquei preocupado nas últimas 2 rodadas, em que o Cruzeiro foi carregado de cartões amarelos, e muitas vezes injustificado, e não quero acreditar que tenha outros objetivos que não seja a simples controle do jogo, mas estamos alerta que fomos castigados de uma forma muito severa em relação aos números de cartões amarelos que levamos nos últimos 2 jogos. O senhor está muito decepcionado com a arbitragem brasileira, mister? Não, eu não estou decepcionado. O que eu acho que tem a arbitragem brasileira, como todas as arbitragens, tem um espaço grande para evoluir. Existem bons árbitros e já apanhei 3 ou 4 árbitros de grande qualidade aqui no Brasil. E acho que existem outros que, porventura, ainda sofrem um pouco da pressão de jogar fora, jogar em casa, jogar com a equipa A ou jogar com a equipa B. E eu acredito e eu acho que quer os árbitros, quer treinadores, quer jogadores, a gente deve dar sempre o melhor, dentro daquilo que é o respeito por ambas as equipas, independentemente de ser uma equipa mais importante ou menos importante. Temos que fazer o nosso trabalho de igual forma, quer apitar no Maracanã ou no Mineirão ou no Barradão. Temos que ter a mesma forma e a mesma conduta e não haver dualidade de critérios. Mister, eu digo que não é sonho, é realidade. A torcida pode continuar nessa realidade da possibilidade do título brasileiro e também da Copa do Brasil? A nossa realidade agora é termos o acesso para a Libertadores. Já sei, quando matematicamente estivermos dentro dos primeiros 4 do campeonato e tivermos o apuramento garantido, é com certeza que cumprimos o primeiro objetivo e podemos pensar noutros. Enquanto isso não existir, não vale a pena saltarmos etapas para depois estarmos a chorar pelo leite derramado. Por isso, neste momento, o nosso objetivo e o nosso foco é este. Se cumprirmos o primeiro objetivo, aí podemos pensar noutras situações, mas neste momento é o único objetivo para ninguém se distrair
com aquilo que não é importante neste momento. Maravilha. Mister, para fechar, vou agradecendo ao Bruno Faleiro, diretor de comunicação social do Cruzeiro, ao Pedro Lourenço, presidente, ao Pedro Júnior, vice-presidente, ao Paulo Pelaipe, toda a equipe de trabalho maravilhosa que o senhor tem aí. Como é que é a sua relação com o Pedrinho fora do Cruzeiro? O senhor vai na fazenda? O senhor já tomou uma pinguinha com ele, um vinhozinho? Como é que é, mister? É a melhor relação do que a gente tem no futebol, porque no futebol ele é o meu patrão, eu sou empregado dele, e fora disso somos dois amigos que criamos uma relação porque temos princípios de vida semelhantes. Ele também construiu todo o seu império à base do trabalho, ele acredita no trabalho, eu também acredito no trabalho, acredito que é preciso construir as coisas sempre com honestidade, ele também, e por isso a gente criou uma certa afinidade fora do trabalho e uma relação muito positiva. E acredito que mesmo depois da gente um dia se separar em termos desportivos, vamos ficar com a relação entre as duas famílias, não só o Pedrinho, mas também o Bruno, o Pedro Júnior e todo o Pelaipe e todas essas pessoas vão continuar no nosso grupo de relações. Que bacana. Mister, de coração, quero lhe agradecer, sou seu fã, acho o senhor um profissional exemplar, um profissional a ser copiado, a ser seguido, pela sua transparência, pela sua clareza, pelo seu caráter, né? E todas as pessoas que são assim, elas se tornam vencedoras. Eu não tenho dúvida de que o senhor vai ganhar os títulos importantes no Cruzeiro. Gostei da sua franqueza, o objetivo ainda é uma vaga entre os 4 na Libertadores, e a partir daí pensaremos no título, né? Claro que eu, com a experiência que eu tenho no jornalismo, 45 anos de jornalismo, e quando esse grupo foi formado, eu disse, esse grupo tem time, tem grupo, tem banco, é forte para chegar aos títulos, e a coisa pode se confirmar, eu tenho certeza que vai se confirmar. Quero estar no Cruzeiro e Corinthians ao seu lado para lhe dar um abraço depois de que o Cruzeiro chegar à final. E aqui é a sua casa, viu, mister? Aqui o programa Jaircy Carvalho Esportes está aberto ao senhor. A minha coluna no estado de Minas, eu tenho muito prazer em falar da sua pessoa, em falar do seu trabalho, porque quando a gente tem um profissional tão capacitado, trabalhando num clube gigante como é o Cruzeiro, a gente está sempre feliz. Lhe agradeço mais uma vez ao Bruno Faleiro, a toda a equipe do Cruzeiro, ao presidente Pedro Lourenço, ao vice-presidente Pedro Júnior, ao executivo Paulo Pelaipe, toda a equipe do Cruzeiro que tem nos dado tanta alegria nesse ano, e eu tenho certeza, vai culminar no final do ano com 1 ou 2 taças. Eu sou otimista por natureza. Muito obrigado, mister. Obrigado eu, e boa sorte para o seu programa. Nós também acompanhamos e sabemos que você é um grande defensor do nosso clube. Muito obrigado, mister Leonardo Jardim.